Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Shalom, bom dia. Quando eu me virei perante a sua face, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas. De quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está batido, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Shalom. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele. Glória a Deus. Meu auxílio e Deus meu. O que foi que aconteceu aqui? Assim como eu. Glória a Nesse momento Deus. de crise que todo cristão vive. Aleluia, Jesus. Essa guerra entre a alma e o espírito. A sede, a fome pela presença de Shalom. Deus. E ao mesmo tempo, esse desespero de alma pedindo ao Senhor por Shalom. socorro. Mas hoje nós queremos dizer para Aleluia, você que Jesus. o segredo está Não espera em em Deus. Deus. Pois eu ainda louvarei Aleluia. a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma. Faz meu Sim, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Daqui 5 minutinhos, não? Daqui 3 minutinhos nós começamos. Deus tem uma palavra ao seu coração. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, Faz meu coração ouvir. Sim, Espírito Santo de Deus. Me chama pra perto. Só assim. Você que ainda não é um membro da nossa igreja virtual, entre em contato comigo. Amém? Nós queremos cuidar da sua vida, da sua alma, espiritualmente prepará-la para quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Shalom, bom dia! Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar. glória a Deus. E confiar no que você me diz. Aleluia, Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Aleluia, Jesus. Só assim eu não me sinto só. Pois sei que mesmo sem viver, você está no controle, então. Responda no teu coração, me amar a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no seu amor. Jesus. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as minhas almas Pra levar ao amor que você sente por mim. eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as minhas águas pra levar ao amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar
Mateus capítulo 9, versículo 35. Abra sua Bíblia nessa manhã. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo Aleluia. por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando. de que tudo vai ficar bem. Shalom, bom dia. Dia de número 22 de 40 dias com Jesus. Uma jornada de libertação e transformação para a sua vida. Nós estamos aqui embaixo de um propósito, de uma palavra do nosso Senhor Jesus. E nessa manhã Deus tem uma palavra aos nossos corações. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante, em nome de Jesus. Amém? Vamos ao texto. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar em cima dessa palavra? Nós precisamos entender que Deus ainda procura trabalhadores, homens, mulheres disponíveis para uma seara urgente. É chegado o tempo de trabalhar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te engrandecer. Eu peço a ti, Pai, abre o entendimento e o coração dos teus filhos, para que eles possam, Pai, receber a sua palavra, praticar a sua palavra, Senhor. Levanta pessoas com coração e com vontade de trabalhar verdadeiramente na sua obra, viver no propósito do teu reino. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo, fala conosco. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, alcança corações, vidas, trazendo vidas agora, Pai, com força, com capacidade para trabalhar no seu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós precisamos nos atentar em algumas coisas aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus estava percorrendo toda aquela cidade. E eu quero trazer uma introdução para que você entenda o significado real dessa palavra. Nós precisamos entender que o Evangelho segundo Mateus foi escrito com uma forte ênfase judaica. Mateus ele estava apresentando Jesus como um Messias, aquele que foi prometido. Esse trecho encerra, na verdade, uma narrativa onde Jesus demonstra autoridade por meio de milagres, curas e libertações. Aqui nós não vemos somente palavras, mas o poder de Cristo. Vemos o coração de Cristo. Mateus constrói algo muito interessante ao nosso entendimento. Quem leu esse livro vai entender que depois dele mostrar que Jesus fazia, ele revela o porquê Jesus fazia. E o porquê de Jesus aqui no texto de Mateus, que é bem ressaltado, é sobre ele ter compaixão pelo povo. Mateus estava querendo mostrar através do texto que Jesus não era apenas poderoso, mas que ele é profundamente compassivo, ele tem compaixão pelo povo. O reino de Deus não é apenas proclamado, ele alcança pessoas que foram feridas, que estão frustradas, que estão desanimadas. Existe uma urgência espiritual. Há muitas vidas necessitadas e poucos dispostos a responder a essas necessidades, a acolher essas vidas. No verso 35,
está mostrando o ministério de Jesus integralmente. Está mostrando que Jesus ele tinha algumas funções que ele cumpria. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Por que ele ensinava? Porque ele queria dar formação, preparação para os seus discípulos e para a multidão que estava ali o seguindo. Por que ele pregava? Porque ele estava proclamando o evangelho verdadeiro. O evangelho não de conhecimento, mas de prática. Por que ele curava? Porque ele queria mostrar que não é sobre palavras, mas sobre demonstração de poder. É sobre manifestação verdadeira. Isso revela o evangelho completo que Deus traz para nós. Porque Deus não é um Deus de metade, Deus não é Deus de parcialidade. Ele é um Deus completo, total. Ele restaura a mente, ele prepara o seu espírito e ele ajusta o teu corpo. Nós precisamos entender que ele trabalha a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Só que muitas das vezes nós não paramos para entender que Jesus aqui nessa palavra, assim como em outras áreas da Bíblia, a Bíblia vai dizer no versículo 35 assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando de todas as doenças e enfermidades. Jesus estava ali com compaixão pelo povo. Tá aqui uma grande coisa para quem quer ser usado na cura. Antes de mais nada, nós precisamos entender que antes de você curar alguém, você tem que sentir compaixão pela vida dela. Porque em várias versões, em várias áreas da Bíblia, vai ser citado que Jesus se encheu de íntima compaixão. A compaixão, ela é uma das ativadoras para um milagre. Então nós precisamos entender está falando sobre o Senhor está vindo ao encontro de pessoas para restaurar completamente, para curar completamente. Pessoas que estavam desgastados, desgarrados do rebanho de Deus, pessoas que estavam por aí errantes. Jesus veio para mim e para você quando nós nos perdemos. Quando nós estamos fora do propósito. Pessoas feridas. Pessoas que estão sendo dilaceradas por memórias. Por falta de perdão. Pessoas que estão passando por frustrações emocionais, psicológicas dentro dos seus casamentos. Pessoas que estão lançadas no fundo do poço. Não conseguem se levantar daquilo, abandonados. Talvez você vai passar por essa live e em algum momento da sua vida você se viu como? Abandonado pelo seu líder, por algum parente, por algum amigo, por alguma situação. Você passou talvez em algum momento da sua vida por um abandono emocional, psicológico, sentimental, relacionamentos. Mas nessa manhã o Espírito de Deus vem dizer a mim e a você através dessa palavra que Jesus ele passava pregando, curando as enfermidades, as doenças. E ele se compadecia daquelas pessoas, vendo elas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Saiba que Deus é o Deus que cuida de todas as áreas da sua vida. Não aceite menos. Não aceite viver uma vida de exaustão, uma vida de aflição. E Jesus dá a causa disso. Olha o que a Bíblia diz lá no versículo 36. Vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aí, apóstolo, então quer dizer que se eu estou me sentindo aflita e exausta espiritualmente, é porque você não está tendo um pastor que te cuida. É como Cristo nos ensina na palavra. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele estava dizendo sobre a seara, mas ele também estava dizendo sobre pessoas que estão vivendo um momento de exaustão. E Deus quer trazer nessa manhã um entendimento ao seu coração, que aquele que caminha com Jesus não está banido de ter provações e situações. Não. Mas ele está dizendo assim, eu sou o Deus que pastoreia o meu rebanho. Eu cuido das vidas que ali estão e eu não vou deixar elas no meio do caminho.
Você não vai viver prostrado. A Bíblia vai dizer, lá em João, capítulo 4, versículo 35. Abra comigo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus estava falando, olha, está sendo preparado o tempo de colheita e muitas das vezes as pessoas estão gastando tempo, gastando vida em áreas onde não tem colheita. Qual é a colheita aqui? É sobre vidas, o evangelho. Lucas capítulo 10, no versículo 2, abra comigo. Vai dizer, e dizia, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Em Ezequiel 34, 5 vai dizer, assim se espalhavam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Uma ovelha que não tem um pastor para cuidar dela, ela vai se tornar alvo fácil. Você que está sem líder, sem uma igreja para cultuar, você se torna um alvo fácil, porque você não tem alguém que cuida das suas feridas, você não tem alguém que prepara o ambiente para você se alimentar, você não tem alguém que intercede, que ora, que te apacente, que te discipule. Ser líder não é ter uma igreja cheia, é ter uma igreja discipulada. Jesus discipulava os seus discípulos. Jesus diz, ide fazei discípulos. Eles precisam ser discipulados. Isaías capítulo 6, versículo 8 vai dizer, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você entende o seu chamado, quando você é discipulado, quando você fica preparado, você está preparado para ir para o campo. Tem pessoas querendo ir para o campo sem preparação, sem discipulado, sem instrução. Vai fazer o quê? Vai se cansar, vai se fadigar, vai se entristecer, vai se frustrar, vai ficar a ponto de morrer no meio do caminho. Existe um grito no coração de Deus para esse tempo. Para mim e para a tua vida. Não é sobre nós termos estrutura, não é sobre nós termos templos cheios, é sobre vidas que estão vazias. E Deus está chamando pessoas, homens e mulheres, que estão dispostos ainda, olhando para esse monte de pessoas vazias. Não com julgamento, não para olhar com julgamento, não para olhar para apontar, não para ser aquele que acusa, mas aquele que olha com compaixão como Cristo olhava para aquela multidão. Ele via famílias quebradas. Ele via pessoas cansadas, ele via gente vivendo sem direção, e ele continua perguntando para mim e para você, quem vai? Está disposto? Está disposto a ser enviado por Deus? Está disposto a ser enviado à seara verdadeira? Então esteja disposto a ser um discípulo. Mas o que nós muitas das vezes fazemos? Nós queremos ter um altar, nós queremos ter um microfone, nós queremos ter multidões e nós esquecemos que a seara é um lugar de trabalho árduo. É um lugar de trabalho onde muitas das vezes as pessoas sequer vão entender ou reconhecer o que Deus tem na sua vida. A Bíblia diz que Jesus ia em algumas aldeias, em alguns lugares, e ele era rejeitado. Mesmo operando curas, milagres, trazendo uma palavra verdadeira. Evangelho verdadeiro, a seara de Deus, para ser trabalhada, você tem que ter maturidade espiritual. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes você vai pregar a verdade e muitos não vão querer ouvi-la. Porque já se acostumaram a viver uma vida de pecado, de mentira. Já estão acostumados a viver em evangelho fast food que agrada e massageia ego.
Mas nessa manhã, Deus te preparou para que você ouvisse essa palavra. Uma palavra que te direciona, não a um altar, não a um microfone, não a multidões, não a adoração de homens, mas a direção de um propósito, a direção da colheita, a direção da seara do reino de Deus. E a seara do reino de Deus é árdua. Eu quero parafrasear isso aqui. Você já conheceu pessoas que trabalham no campo? Elas vão te dizer, é exaustivo. É doloroso, porque enquanto você trabalha no campo, irmão, não tem ninguém ali, ó, sendo sombra para você. Tá entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? É eu e você que vamos passar por momentos difíceis, aonde ninguém vai conseguir aliviar o que nós estamos passando. Mas eu e você somos preparados pelo Senhor. Estamos sendo discipulados para quê? Para que quando Ele nos envia, nós tenhamos capacidade, força, autoridade de trabalhar nessa grande seara. Tem pessoas que estão mais preocupadas em tirar membros de igrejas para trazer para suas do que ir no mundo para limpar ovelhas, tratar ovelhas, levantar quem estava caído, curar as feridas daqueles que estavam feridos e trazer para a obra de Deus. É mais fácil muitas das vezes nós nos apegarmos em status. Mas essa manhã Jesus quer te libertar disso. E dizer, olhe como eu olhava para a multidão. Com compaixão, olhando famílias que estão sendo destruídas e restaurando elas através da palavra. Pessoas que estavam cansadas e frustradas sendo recuperadas. Você está disposto a ser enviado? Está disposto a dizer o que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele continuou perguntando, quem vai? Você vai? Você vai para essa seara? A seara não está distante, ela está na minha casa. Ela está na sua casa. Ela está no meu trabalho, no seu trabalho, nas ruas da sua cidade, nas minhas ruas, no seu país, no meu país. E muitas das vezes as pessoas só querem o quê? O reconhecimento. O problema não é a colheita, o problema é a resposta que nós entregamos para Deus diante de toda essa colheita. Muitas das vezes nós preferimos ficar acomodados. Deus não está procurando os que são mais preparados, irmão. Obviamente que você tem que ser discipulado e preparado para algumas coisas, mas ele está dizendo no sentido assim, olha, eu não procuro as pessoas que já estão trabalhando. Eu procuro aqueles que querem trabalhar. Ele está procurando quem está disponível verdadeiramente. Não os que estão preocupados com o que os outros vão ver, mas com aqueles que estão preocupados em trazer realmente uma vida verdadeira diante de Deus. Você não foi salvo para ir para o céu, irmão. Se você está achando que você foi salvo só para ir para o céu, você está enganado. Você foi chamado para trabalhar nessa seara. Você foi chamado para trabalhar na obra, na presença de Deus, salvando vidas por onde você passar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho. A pergunta não é se Deus quer enviar alguém. A pergunta é, por que não você? Não é sobre os outros, é sobre você. Está disposto? Está disposto? Vivemos em uma geração que está cheia de informação, mas vazia da direção de Deus. Nunca houve tantas vozes, mas também nunca houve tantas pessoas perdidas. São tantas pessoas se dizendo homens, mulheres de Deus, profetas, e o povo fica confuso. Por quê, apóstolo? Porque muitas das vezes líderes estão sem a direção. Já não está sabendo o que está na seara. Jesus, ao olhar para a multidão, não viu números, ele viu dor, ele viu abandono, ele viu tristeza, ele viu frustrações, ele viu um campo pronto, esperando alguém se dispor. O problema não é a falta de colheita, porque a colheita está pronta. As vidas estão aí, vidas que estão precisando de uma palavra, uma oração. O problema é a falta da nossa resposta no reino de Deus.
É tempo de você se levantar, dobrar as mangas da sua camisa e dizer: Senhor, eu tô indo. Deus ainda está procurando trabalhadores, pessoas que estão disponíveis na seara, pessoas que entendem o chamado urgente do reino de Deus. Mateus 9:35 vai deixar bem claro: percorria Jesus todas as cidades, aldeias. Ele estava com pressa e ele tinha 3 anos para cumprir o seu chamado, o seu propósito. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades. Jesus não fazia apenas milagres, ele vivia em momento. Ele trazia sobre a minha vida, a sua vida, até nos dias de hoje. Não adianta só curar o físico, senão curar o emocional, as áreas que estão à sua volta. Um líder, ele apacenta a ponto dele orientar em todas as áreas da sua vida. Era uma ação contínua de Jesus. Ele trazia, através dos seus ensinamentos, uma mudança de mente, uma transformação na mente das pessoas. Ele pregava e anunciava o quê? O reino de Deus. Ele passava curando, mostrando a manifestação de poder. O cristianismo sem movimento não reflete Jesus. A igreja de Cristo, ela tem que ser orgânica, ela cresce, ela se movimenta. Quem encontra Cristo não consegue ficar parado. Eu vou fazer uma pergunta para você nessa manhã. O Jesus que alcançou a sua vida, o Jesus que salvou a sua vida, o Jesus que te deu uma família, o Jesus que alcança as áreas da sua história, ele é tão maravilhoso. Você tem coragem de ver alguém precisando e não falar desse Jesus para ela? Quando a gente se converte, está naquele primeiro amor, a gente começa a ter compaixão pelo mendigo. A gente começa a ter compaixão por quem está desviado. A gente começa a ter compaixão por aqueles que perderam o caminho. E a gente começa a querer falar de Jesus para todo mundo. Se a gente estiver no mercado, a gente quer falar de Jesus. Se a gente estiver dentro da academia, a gente quer falar de Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos que o reino de Deus é ter compaixão. É ter compaixão por aqueles que se perderam no meio do caminho. É ter amor por aqueles que foram feridos profundamente. É por aqueles que estavam abandonados, sem direção. E nós somos esse povo. O povo que tem que se dispor, porque a seara de Deus está pronta. Shalom, a paz, irmã Fernanda. Deus conta comigo e com você. Deus conta comigo e com você. É tempo de nós nos despertarmos. Ezequiel 34, no versículo 5, vai dizer: assim se espalham por não haver pastor e se tornam-se pasto para as feras do campo. Ezequiel está trazendo para nós assim: olha, você que não está ativa, estando no corpo de Cristo, você que não está sendo apacentada, você está como aquela ovelha no meio de um grande pasto, com feras. O diabo está disposto a tragar a tua vida. E o Senhor vem para trazer uma palavra para o meu e teu coração, dizendo que não é para nós pararmos de sermos cuidados, apacentados, liderados e nos prepararmos para ser aquele que vai trabalhar na seara do Senhor. A seara é grande, irmãos. Tem tantas vidas que ainda precisam ouvir uma palavra. Tem tantas vidas que precisam ainda ouvir o teu testemunho. Tem tantas vidas que precisam se posicionar. E Deus conta comigo e com você. A palavra para essa manhã na sua vida e na minha é que Deus não está perguntando quem é perfeito. Ele está perguntando quem está disponível, quem está disposto a usar do teu testemunho, da sua vida, para edificação, para salvar pessoas, para resgatar aquele que estava cativo, para dar voz àquele que perdeu a vida.
Eu e você somos aqueles por quem Cristo ordenara. A Bíblia nos diz lá no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque tem campo, tem vidas, mas não tem quem está disposto. Quem está disposto a ir? Quem está disposto a dizer, eu vou parar de sentir as minhas dores, eu vou parar de olhar, de me vitimizar e eu vou me posicionar? Não é sobre quem já teve mais feridas, não é sobre quem está mais humilhado, não é sobre quem sente mais dores, é sobre quem está disposto a olhar por outras vidas, por este campo que foi preparado. Por essas sementes que já foi semeada, já germinou, já cresceu, a seara está pronta. O Senhor continua chamando a minha e a sua vida. A decisão não é do Senhor, a decisão não é do vizinho, a decisão não é do pastor que te abandonou, a decisão não é do líder que te desprezou, a decisão não é daqueles que te julgou, a decisão é sua. Será que você pode parar de olhar para você e dessa vez se motivar e sair da sua casa hoje de uma forma diferente? Responder ao seu chamado hoje. Jesus está convidando a minha e a tua vida hoje, dizendo, tá disposto a parar de olhar para você, para olhar para tantas vidas? Olha que forte isso. Jesus sabia que caminhava com 12 discípulos. Dos 12 discípulos ia ter quem ia negar, ia ter quem ia trair, ia ter quem ia deixar o propósito. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus morreu, 7 desses discípulos voltaram às suas velhas práticas. Mas sabe o que eu acho incrível? É que ele não deixou de discipular. Ele não deixou a dor dele humana, porque, irmãos, ele também era homem. E a Bíblia vai dizer que quando ele foi orar, ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo, Senhor, eu não quero sofrer, mas eu sei que o Senhor me enviou para um propósito. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele estava dizendo como homem, Senhor, eu tô triste, tá doendo a minha alma, eu tô angustiado. Talvez você está passando por essa live, passando por esse momento na sua vida, dizendo, eu estou angustiado, o projeto que eu fiz não deu certo, o que eu gostaria não tá fluindo. Ei, eu estou entristecido porque algo está acontecendo na minha vida. O que eu projetei, o que eu imaginei, o que eu queria, não está da forma que eu queria. E o Senhor me trouxe aqui como resposta para a sua indagação, dizendo, ei, pare de olhar para isso e olhe que a seara está pronta. Pare de sofrer por coisas pequenas. Hoje Ele te cura. Hoje Ele te restaura. E Ele diz, eu quero te enviar, você está disposto a ir? Não pare de orar pelos seus filhos, não pare de orar pelo teu casamento, não pare de orar pela sua família. A sua família é do Senhor, declare, a minha família é do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e o meu esposo estaremos na presença do Senhor, os meus filhos é propriedade de Deus. Não permita as suas feridas sangrar em cima de outros. Sabe qual é o problema? Encontramos hoje tantas igrejas, gente. Tantas igrejas. Você chega em um bairro vai ter 10 igrejas. Mas infelizmente são pessoas que carregam maus testemunhos. Estão mais preocupados com um altar do que com vidas. Com o status ou com uma finança do que com o amor, do que com compaixão. E o Senhor está dizendo, eu procuro. Ei, eu estou falando. Ei, cadê você? Está disposto? Ele quer te curar para te enviar. E nessa manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você, ei, a seara está pronta. Mas são poucos os que querem trabalhar nela.
Se você entende que essa palavra é para você, diga: eu quero voltar ao Senhor. Eu quero voltar ao meu chamado. Eu quero voltar ao propósito. Ai, apóstolo, mas você não sabe o quanto eu fui ferida. Irmão, se eu for te falar o quanto eu fui ferida, você choraria comigo. Pelo homem, eu não teria capacidade de estar aqui. Por palavras de pessoas, eu não poderia sequer dizer que eu serviria ao Senhor. Porque pessoas, elas frustradas principalmente, elas querem frustrar todo mundo que está à sua volta. Pessoas que não conquistam nada, elas querem trazer no seu coração que você também não pode conquistar. Pessoas que não entendem o que é o perdão de Deus, quer trazer no coração das pessoas que elas também não vão ser perdoadas. Elas não conseguem ser perdoadas porque elas não conseguem admitir. Elas não conseguem colocar a sua vida verdadeiramente diante de Deus. Admitir aonde elas pecam. E quando elas se arrependem, elas recebem de Deus o perdão. Pode colocar o nome dela, irmã Fernanda. Aline? É só Aline? Coloca que a gente vai colocar em oração. Deus está chamando pessoas nessa manhã. E Ele está dizendo: a seara está pronta. Não permita que o homem julgue se você foi perdoado por Deus ou não. Não permita que o homem julgue se você está disposto ou não, preparado ou não para trabalhar para Jesus. Quem define isso não são homens, é Deus. É o Espírito Santo. É o seu líder. Ai, apóstola, mas eu tô sem uma igreja. Me procura. A gente vai te ajudar. A gente vai te acolher, a gente vai ministrar uma palavra sobre você, a gente vai te preparar, porque a seara está pronta, e Deus quer que você alcance vidas dentro da tua família, vidas dentro da tua casa, vidas dentro do teu ministério. Ei, não é tempo de olhar para feridas, não é tempo de olhar para homens que te desanimaram, não é tempo. Ei, quando a gente se converte, e a gente está naquele primeiro amor, a gente chega na igreja dizendo: pastor, ponha eu aí que eu quero evangelizar, ponha eu aí que eu quero interceder, ponha eu aí que eu quero orar, ponha eu que eu quero abrir culto. Aí os que estão velhos, já estão há muito tempo, já sofreram, já nem lembram mais do primeiro amor. Chega em mim e você e fala assim: pra que tudo isso? No começo é assim mesmo, mas logo você aprende, querendo matar o primeiro amor que você recebeu. E nessa manhã o Senhor está dizendo: se você permitir, eu quero entrar no seu coração. Eu quero curar as suas feridas e derramar o primeiro amor de novo. O primeiro amor aonde a gente não cansava de falar com Jesus. Aonde a gente não cansava de falar que Ele era maravilhoso, que Ele estava libertando toda a nossa família. É esse primeiro amor. É quando nós entendemos que a seara está pronta aí fora. Tem vidas dentro da sua casa para serem alcançadas. Eu conheço líderes que estavam ali ministrando em altares, perdendo seus filhos para o diabo. E o Senhor está dizendo: é tempo de pregar para quem está dentro. É tempo de alicerçar para que o Senhor nos envie a essa grande jornada, a esse trabalho árduo. Quem é missionário de verdade entende o que eu estou dizendo. Quem tem o chamado entende o que eu estou dizendo. Deus está dizendo: ei, a seara está pronta. Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante vai dizer: o campo está pronto. As almas estão aí precisando de uma palavra minha e sua. De um testemunho vivo meu e seu. Vamos orar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Diga: eu quero essa cura. Eu quero essa restauração. Porque o Senhor vai curar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor Espírito Santo. Hoje nós não queremos somente ouvir, mas responder o Teu chamado, Senhor. E eu peço a Ti, Pai, alcança agora, Senhor,
os corações que estão nessa live. Alcança agora, Senhor, as vidas que precisam de uma restauração. Alcança agora, Senhor, a Aline, a Fernanda, todos que passarem por essa live hoje, Espírito Santo. Restaura, Pai. Prepara, Senhor. Cura as feridas, Senhor. Quebra toda a frieza espiritual agora, Espírito Santo. Arranca, Senhor, toda a indiferença, toda a angústia, toda a aflição. Senhor, arranca desses corações toda a ferida emocional, toda a ferida espiritual, Senhor. Levanta-nos, ó Pai, em nome de Jesus, curados, restaurados, com compaixão verdadeira pelos nossos irmãos, com compaixão por aqueles que ficaram no meio do caminho. Nós não queremos ser somente como aquele povo que estava sendo espectadores, Senhor, estavam ali somente olhando o que o Senhor tinha para falar. Queremos ser trabalhadores. E eu profetizo, Senhor, que o Senhor está levantando uma geração que entende o que é trabalhar na sua obra. Uma geração, Senhor, que entende que precisa se posicionar e dizer: eis-me aqui. Envia-nos para onde o Senhor tem de propósito. Envia as nossas vidas, Pai, para transformar histórias, impactar famílias, resgatar aqueles que ficaram no meio do caminho, aqueles que estavam enfermos. Em nome de Jesus, Pai, envia as nossas vidas a um grande propósito. Que vidas hoje sejam alcançadas, curadas, restauradas através de nós, Senhor, através da sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, muitas das vezes nós estamos somente olhando para as nossas vidas e paramos de cumprir o propósito que o Senhor nos deu, mas que nós íamos olhar para a multidão, para tantas vidas que são a seara, Pai, para o teu reino. E nós precisamos começar a ter, Senhor, compaixão, sentir a dor dessa multidão, sentir a dor das almas. Nós precisamos voltar a nos incomodar para trabalhar na igreja do Senhor. Nós precisamos, Pai, voltar os nossos olhos ao teu reino. Começar a enxergar quantas vidas precisam que nós nos posicionemos. A seara não precisa, Senhor, de enfermidades. Elas precisam de cura. Senhor, essas vidas não precisam de palavras, mas sim de demonstração, Pai. Levanta um povo que está disposto a carregar o caráter do Senhor, a mente de Cristo, as características de um servo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo. Coloque neles, Pai, o desejo de falar do teu amor. Que as pessoas que por onde eles passam, Pai, eles carreguem um evangelho tão genuíno a ponto das pessoas perguntar: você é cristão? Porque você é diferente. Que essas pessoas comecem a impactar pelos lugares que elas passarem. Eu oro por aqueles que foram feridos, Pai, dentro da tua casa, dentro da igreja, Pai, abandonados por líderes, feridos no meio do caminho. Restaura, Senhor. Cura o interior dos teus filhos e prepara eles para viver, Senhor, para que eles entendam o que é viver trabalhando na sua seara. Deus está dizendo a vidas aqui, é tempo de voltar a sonhar e projetar. É tempo de nós entendermos que Ele não te curou, não te restaurou, não te deu uma família para você simplesmente pensar só em você. Tem vidas que precisam ser alcançadas através do teu testemunho. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego eles nas tuas mãos. E eu peço a ti, Pai, coloque a chama ardendo aos corações agora pelo evangelismo, pela missão, pelo propósito. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então eu peço a ti, Pai, traz pessoas que estejam dispostos, preparados para trabalhar na sua seara. Há um grito no coração de Deus por mim e por você. Quem está disposto a ir? Quem está disposto a trabalhar na obra de Deus? E se você estiver disposto, diga: Senhor, eis-me aqui, porque Ele vai te enviar a lugares aonde precisa. Jesus te ama.
E Ele quer mudar a sua rota, a sua vida e trazer estrutura através de você. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua semana. Que seja uma semana poderosa na presença de Deus. Hoje, 8 horas da noite, no horário do Brasil, nós temos culto online. Você é o nosso convidado especial. Em nome de Jesus. Irmã Fernanda, que o Senhor te restaure, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê mais uma vez a direção do propósito dele. Que o Senhor te use como canal de vida para trazer vida em outras pessoas também. E que através do teu testemunho o Senhor alcance toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom.